Glória a Deus. Amém. E hoje nós começamos uma campanha. Não sei se temos aí a arte da campanha. Só dar uma ajeitada aqui no meu iPad que está apagando. O nome da nossa campanha é Família Blindada. Amém? Estaremos aí durante algumas semanas conversando com vocês sobre como a sua casa pode ser um lugar guardado e protegido pelo Senhor. Muitos de nós achamos que casar e ter filhos é algo que acontece naturalmente. Mas o que nós temos descoberto é que se você não colocar uma intenção clara em construir uma família firmada na rocha, uma família pautada nas verdades do Senhor, né? O que nós vamos ter é uma família rasa, uma família que qualquer vento derruba, uma família que qualquer vento atrapalha, um casamento que não é sustentado diante de grandes crises. Então, e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre algo muito simples, mas muito poderoso. E nesse início dessa campanha da Família Blindada, eu quero te ensinar algo que é muito importante a gente descobrir. Não, fala assim comigo, não existe território neutro. A Bíblia é muito clara. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Não existe um meio termo. Não existe uma coisa de manhã eu amo o Senhor, de noite eu amo outra coisa. Não. A Bíblia está o tempo todo nos convocando para um lugar de posicionamento claro e definido. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Aí depois a gente vai lá para Colossenses 1,13, ele fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu quero te perguntar, quando você chega de noite na sua casa, você tranca as portas, apaga as luzes, quem tem governado a sua casa? Quem tem governado a vida dos seus filhos, o seu casamento, a sua vida financeira? E nós muitas vezes achamos que a casa é apenas um lugar de descanso, um lugar de paz, de aconchego. Mas eu quero te dizer uma coisa, a sua casa é um território espiritual. A sua casa é um lugar onde você, como autoridade sobre ela, precisa definir quem vai governar. E muitos de nós estamos levando isso na brincadeira. E eu quero te falar uma coisa. Quando eu comecei a estudar sobre terapia familiar sistêmica há 22 anos atrás, era muito difícil divorciar. Era complicado, era chato, era demorado. Hoje, se você pesquisar no Google, se você não tiver bens, não tiver filhos menores de 18 anos, você se divorcia em 7 horas. 7 horas. Você entra no cartório, você recebe o papel que você não é mais uma pessoa casada. Então isso para mim é assustador, por quê? Porque é muito fácil você desistir da família, é muito fácil você desistir da casa. Só que eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós como Sara Recreio entendemos que família é um projeto de Deus, amém? Você concorda? Diz amém. Família é um projeto de Deus. Família é o lugar onde o seu coração é formado. Família é o lugar onde o seu caráter é forjado. Família é o lugar onde Deus quer trabalhar o teu propósito. Então nós precisamos entender que existe sim uma batalha invisível acontecendo no mundo. E ela não acontece nas ruas ou no governo. Ela está acontecendo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro do ambiente que nós vivemos. Então, Paulo declara ali em Colossenses 1,3 que ele nos tira. E se você fez raízes profundas, se você não fez, vai fazer raízes profundas. E quando você pega um versículo, a ideia é que você possa mastigar esse versículo. E se a gente mastiga, né, aqui, Colossenses 1,13, ele fala, existe um império das trevas e existe um reino da luz. Isso significa que existem dois governos espirituais, e toda a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, acaba refletindo um desses governos, uma dessas autoridades. Josué 24,15, eu vou falar muitos versículos, o pessoal da mídia já está desesperado com a minha lista de versículos de hoje, mas vamos lá que a gente vai dar conta. Josué 24,15 começa dizendo assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem você vai servir.
E aí ele termina, porém eu e a minha casa serviremos ao... Sara Recreio, qual é a sua escolha? A sua casa vai servir a quem? Ao Senhor. E isso precisa ser uma escolha consciente, um posicionamento firme. Quantas vezes eu e o Rafa estávamos vivendo dificuldades na nossa casa e sabe, nós pegávamos óleo ungido, eu muitas vezes em noites de insônia eu levantava e eu ungia as crianças, ungia a nossa casa, ungia uns ubrais da nossa porta, porque você precisa se posicionar. Aí eu fico falando o seguinte, Satanás tá nem aí para quem já está lá nele. Satanás está querendo tragar quem nega ele. Então nós vamos ter muita clareza que durante esse tempo dessa campanha nós vamos estar ensinando você a se posicionar espiritualmente. Então hoje é uma palavra de muito ensino. E aí eu quero te dizer uma coisa, a primeira decisão que você precisa tomar é: a minha casa será um lugar de luz, o lugar da presença de Deus, um lugar onde o Senhor governa. Porque só, uma casa abandonada e sem posicionamento, você já viveu perto de uma casa abandonada? Eu lembro que quando a gente morava em Brasília, a gente morava no Lago Norte, que é um lugar de casas muito grandes, e em frente à nossa casa tinha uma casa abandonada. Então, primeiro essa casa tinha muro, tinha portas, tinha janela. Depois de alguns anos, as janelas foram se quebrando, virou lugar da gente brincar. Então, a gente adorava subir, descer. Aí, alguém que ia fazer obra colocou um morro de areia, encostado no muro dessa casa abandonada. Virou escada pra gente. Então, a gente fazia o quê? A gente subia no muro de areia e pulava naquele muro. Gente, quando meu pai me viu ali, eu me lembro da bronca que eu tomei. Era uma casa abandonada, uma casa vazia. E o que uma casa vazia tem? Primeiro ela começa a quebrar as coisas, depois ela começa a ter sujeira, depois ela começa a entrar animais. Ali tinha um monte de gato morando ali naquela casa. Então, espaços vazios acabam sendo ocupados. E espiritualmente isso é a mesma coisa. Se não tem um posicionamento claro da autoridade, daquele ambiente, eu falo até na sua empresa. Se você não se posiciona diante da sua empresa, que ali é um lugar da presença do Senhor, querido, você fica vulnerável. A casa fica vazia, o espaço fica vazio. E então as forças espirituais começam a tomar conta. Mateus 12, 43 diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando descanso e não o encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E aí eu quero te dizer uma coisa: casa, ambiente, empresa, relacionamento, sem um posicionamento se tornam territórios vulneráveis. Então, por isso, nós vamos ensinar vocês ferramentas claras do que você precisa fazer para que a sua casa não seja um lugar vulnerável. Porque se Deus não governa, Satanás vai governar. E eu quero te dizer uma coisa: quem governa a sua casa? Você precisa ter esse entendimento, essa clareza. Nada além da presença do Senhor pode governar a sua casa, a sua vida, a rotina dos seus filhos. Não pode, sabe por quê? Nós, quando queremos resolver um problema, a gente fala: não, deixa, Deus, fica aqui agora, que eu vou entrar e vou resolver do meu jeito. Aí você resolve com raiva, você resolve de qualquer jeito, e deixa o Espírito Santo de lado. Eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo precisa estar com você nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Eu tenho uma oração quando eu chego no estacionamento lotado: é Espírito Santo, cadê minha vaga? Coisa simples. Espírito Santo, vou conversar com a minha filha, vou conversar com meu filho, vou conversar com meu marido, vem comigo. Esteja à frente, eu te dou autoridade, eu te dou legalidade, eu te dou respaldo, eu te dou governo. Querido, nós precisamos colocar o Espírito Santo o tempo todo do nosso lado. A Bíblia fala: se ele é nosso melhor amigo, ele tem que andar grudado em você. Ele tem que ir à sua frente diante das suas batalhas. E toda a casa, ela possui uma atmosfera espiritual. Efésios 5:8 diz assim: pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Filhos da luz. Observe aqui algo muito profundo nesse versículo. A Bíblia não diz apenas que estamos nas trevas, ele diz que nós éramos trevas. Isso significa que aquilo que habita dentro de você afeta todo o ambiente ao seu redor. Que lugares você tem andado?
Que mesas você tem sentado? Que conversas você tem tido? É muito importante isso. É muito importante você entender o ambiente que você está. Porque esse ambiente influencia todo o resto. Espiritualmente falando, nós precisamos discernir isso. Põe a mão agora sobre a tua cabeça, sobre os teus olhos. Põe a mão assim, fala assim comigo. Senhor Jesus, eu recebo hoje sabedoria para discernir os ambientes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda vez que você for entrar numa reunião, num lugar que você sabe que ali habita outras coisas, se proteja com a armadura do Senhor. Se reveste dessa armadura. Sabe por quê? Você não pode brincar achando que a vida é um mar tranquilo. Pelo contrário, nós precisamos estar posicionados. E eu quero te dizer uma coisa. As casas, elas possuem, então, essa atmosfera espiritual. E como é que você percebe isso? Sua casa é um lugar de paz ou de confusão? Sua casa é um lugar de gritaria ou de conversas, mesmo que difíceis. Você consegue conversar, resolver os seus problemas. Sabe, uma das coisas que eu falo muito lá para as crianças, aqui em casa a gente não grita, a gente conversa. Sabe por quê, queridos? Isso é brecha. Confusão, conflito, problemas não resolvidos, são brechas que você vai dando para que Satanás crie ilegalidade na sua casa. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos convidar Deus para governar cada detalhe da nossa família, cada detalhe da nossa casa, cada ambiente que nós frequentamos, amém? E eu fiquei pensando sobre a luz, né? Quando está de noite, né? Então, esses dias eu estava assistindo com o Daniel, quando ele ficou doente um tempo atrás, e aí ele falou, mãe, vamos assistir uns documentários, que a gente não aguentava mais ficar o dia inteiro na televisão. Eu falei, vamos. Aí nós assistimos um documentário de um cruzeiro que pegou fogo. E muito interessante. E aí o cruzeiro pegou fogo, ficou sem luz, sem ar-condicionado. E aí não tinha descarga, não tinha água, caos, tá no Netflix isso. E aí, o que guiava aquele cruzeiro? Farol. Então aquele farol estava longe, mas aquela luz, ele guiava aquele marinheiro que estava ali tentando, com o que sobrou dos motores, guiar aquele navio. Então eu quero te perguntar uma coisa. O farol, ele indica direção, ele indica lugar seguro. Então, se o farol se apaga, a gente se perde. A mesma coisa isso acontece conosco. Se a luz se apaga, a gente se perde. O que mantém acesa a luz de Deus sobre a tua casa? Seu posicionamento, seu devocional, a sua oração, o seu jejum, a sua declaração. Sabe, ao invés de declarar maldição sobre a sua casa, sobre a sua família, você declara a bênção, você declara a vida de Deus sobre a sua casa. Sabe, gente, em nome de Jesus, e não fica naquela oração silenciosa, não. Quando você quer tomar conta de um território espiritual, quem já estudou sobre guerra, você precisa se levantar. Posição de guerreiro, levantar as tuas mãos, e é isso que você vai fazer quando você chegar na sua casa hoje. Você vai levantar, você e o seu marido, vocês pegam a mão de vocês e vocês declaram juntos, levantados, a mão de autoridade, declarando, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aqui é território de bênção, não é território de Satanás, aqui não é lugar de confusão, aqui é lugar de prosperidade. Eu e a minha casa estamos guardados pelo sangue de Jesus. Se você precisar, se você não tiver, pega óleo ungido ali na livraria e unge a tua casa, unge os travesseiros dos teus filhos, sabe? Em nome de Jesus, nós não vamos aceitar guerra dentro das nossas casas. Nós precisamos nos posicionar. A minha casa é um lugar de paz. Amém? Então, Deus deseja que as nossas casas sejam lugares onde a luz dele brilha o tempo todo. Porque se ela está brilhando, ela está te guiando no meio das dificuldades e crises da sua vida. Agora, Ruth, eu sou de Deus, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O que acontece que muitas vezes lá em casa parece que está tudo confuso? E eu quero te dizer uma coisa. Satanás, ele é sutil. Ele não vai chegar vestido de diabinho na sua frente, não, vai? Não. Ele chega vestido bonitinho, como anjos de luz, né? Eu estava em Brasília, e aí uma pastora perdeu um bebê, e aí eu saí
da igreja e fui até o hospital. E aí eu peguei um Uber, quando ele me pegou, ele, eu já fui da Sara Nossa Terra. Eu falei, e aí agora, que igreja você tá? E aí ele me contando que se tinha se convertido ao espiritismo. E aí eu comecei a perguntar para ele como ele se converteu ao espiritismo. E ele começou a me contar das coisas boas que ele começou a experimentar. Então, queridos, é muito sutil, é muito bonitinho no começo. E nós precisamos ter esse entendimento que o mal se apresenta de forma atraente. 2 Coríntios 11:14, ele diz assim, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E aí depois Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo, porque lugar significa território. O inimigo, ele precisa de um espaço para agir, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma pessoa. Então nós vamos ter muito cuidado. Eu falo muito isso com os meus filhos, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala. Sabe, gente, Instagram, as mídias sociais hoje são uma grande porta de entrada de coisas ruins na nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado com quem você segue, sabe, cuidado com o que você escuta, a música que você está escutando. Ontem eu trouxe o meu personal para dar o treino, né, aqui pra gente. Aí ele me passou, eu falei, me passa as músicas. Aí ele me passou as músicas. Aí eu, como eu tô ali, né, semeando na vida dele, eu falei, você entende inglês? Ele não. Falei, então vou te mandar toda a tradução das músicas que você me mandou. Passei para ele a tradução do que as músicas falavam. Falei, é isso aqui que você está cantando. E aí ele ficou assustado. Eu falei, deixa que eu vou escolher as músicas. Aí escolhi umas músicas gospels, uns louvores e foi ótimo. Eu falei, presta atenção. É muito sutil. É muito pequeno, começa pequeno. E algumas portas espirituais, elas são abertas quando pecados são normalizados. É só isso aqui. Deus me perdoa. Hábitos que são espiritualmente nocivos começam a se tornar parte da sua rotina. Palavras de maldição que são ditas. Toma cuidado o que você fala quando você corrige seu filho. Quando você quer dizer alguma coisa com seu marido, com a sua esposa, que você está com raiva. Cuidado com a palavra que sai da tua boca. Nós não podemos ferir a identidade dos nossos filhos com as nossas palavras. Isso é muito perigoso. Então, normalmente, são coisas pequenas que vão acontecendo. Por isso, o discernimento espiritual é tão importante. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ruth, como é que eu guardo o meu coração? Você precisa guardar o seu coração cuidando dos 5 sentidos. Os 5 sentidos são, depois eu posso trazer isso, eu não vou ter tempo de entrar. Eles são portas de entrada, de legalidade sobre o teu coração. Então, é muito importante que como se aquela cidade, as cidades antigas tinham portões e muros. Quando você guarda o seu coração, você está colocando uma proteção, um muro, um portão. Sabe? O que está entrando na televisão da sua casa? Que música que vocês estão ouvindo? Que conversas vocês estão tendo? E eu quero te dizer uma coisa, as famílias blindadas, elas aprendem a guardar aquilo que entra no seu território. Isso é muito importante, o que está entrando no seu território. E aí a boa notícia que eu trago para você hoje é que Jesus, ele tem autoridade sobre qualquer território. Amém? Jesus é maior do que qualquer coisa que você está enfrentando. E nós precisamos então ter esse posicionamento diante de Deus. 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus chega, quando você declara, quando você se posiciona, quando você abençoa, as trevas não permanecem. As trevas não permanecem. Vai abrir um negócio, querido, chama seu pastor, chama seu líder de célula para orar. Comprou um carro novo, ora. Sabe, a gente precisa entender, a gente não sabe quem comprou aquilo. Eu amo um brechó, sabe? Né? Ainda mais eu que vou muito evento, adoro. Ontem eu estava mesmo negociando um vestido para o próximo casamento que eu vou, um vestido lindo que a mulher usou uma vez só. Eu falei, epa, a primeira coisa que eu faço, eu oro. Em nome de Jesus. Está repreendido qualquer... O que aconteceu antes aqui?
Nós precisamos repreender, usar a autoridade que o Senhor nos deu. Então, porque quando você declara que Cristo governa aquele lugar, Satanás começa a perder espaço. Por isso que nós precisamos entender que quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, algo poderoso acontece. Proteção espiritual começa a acontecer, a paz começa a reinar, restauração dos relacionamentos, direção. Quando você coloca Deus na sua vida, não tem como você andar perdido. 1 João 5,18 declara: sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Amém? O maligno não te atinge. Famílias alinhadas com Deus, então, blindadas pelo sangue do Cordeiro, elas estão espiritualmente protegidas. Ruth, o que eu preciso então para fazer, para blindar a minha casa, para tornar a minha casa um lugar de luz? Eu trouxe 3 decisões e também trouxe algumas perguntas que eu quero fazer para você e eu vou te dar as respostas para que vocês saiam daqui com muita clareza do que nós estamos conversando. Primeira coisa, você precisa escolher a luz. João 8,12 nos ensina, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a primeira coisa é decisão. Decidir andar na luz. Decidir quem governa a sua casa, quem governa a sua vida. Querida, a primeira coisa que você precisa fazer quando abrir os seus olhos é consagrar o seu dia, a sua vida ao Senhor. Tocou o despertador, Deus, muito obrigada por esse dia. Entrego esse dia ao Senhor. Hoje grandes coisas o Senhor fará em mim, através de mim. Amém. Levanta, vai escovar teu dente. É assim. Sabe? Pequenas coisas que você faz e que você já coloca o Senhor como guia da tua vida, como governo da tua casa. Eu levo as crianças na escola e cada dia 1 hora. Ora aí, vamos lá, abençoa teu dia. Deus protege a mente do meu filho, o que eles vão ouvir na escola, protege, sabe, o que eles vão falar, protege o coração deles. Sabe? Visto eles da armadura do Senhor, coloca o capacete, coloca a couraça da justiça e vou ali protegendo eles, porque eu sei que Satanás está ao nosso derredor. Segunda coisa, nós precisamos nos manter na luz. E eu falo uma coisa para você. Quando você conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida começa a ser transformada. E a conversão, fala assim comigo, é um processo. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o sangue do Cordeiro é cravado no teu espírito, o mundo espiritual passa por você, vê Jesus. Só que começa então um processo de conversão da sua alma, do seu caráter, dos seus hábitos, da forma como você fala, da forma como você se veste, da forma como você resolve os seus problemas. E aí que está a grande dificuldade, vamos dizer assim, a luta do cristão. É esse processo de transformação e de conversão. Então nós precisamos não apenas decidir andar na luz, nós precisamos decidir nos manter na luz. Porque as propostas vão aparecer. As propostas vão chegar. O jeitinho vai... Não, mas você não quer dar um jeitinho, não quer resolver de outra forma. Vai bater a tua porta o tempo todo. Romanos 13, versículo 13 e 14 diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos deixar Jesus, a luz de Deus, transformar os nossos hábitos. E pastora, como é que a gente cultiva esses hábitos? Através da oração, do devocional, do louvor, da vida em comunhão. Estava conversando esses dias com a minha funcionária e ela passa o dia inteiro com o telefone longe dela, mas com um foninho ouvindo novela. E aí ela veio começar a reclamar da vida dela. Eu falei, Val, calma aí, eu vou te mandar agora 2 palavras para você ouvir. Então você vai combinar comigo uma coisa. A cada episódio de novela que você assiste, você escuta uma palavra e um louvor, combinado? Ela, combinado. Eu falei, acabou, cara. Você fica o dia inteiro ouvindo novela, enchendo a tua cabeça disso. Você vai começar a ver a vida a partir das novelas que você assiste. Em nome de Jesus, querido. Tá limpando a tua casa, mulher, coloca um louvor. Homem tá ali sozinho, coloca um louvor. Declara a verdade de Jesus sobre a tua casa. Começa a orar. Em nome de Jesus, a cada canto dessa casa existe o Espírito Santo. Anjos do Senhor, guerreiros.
circundam a minha casa. Nós precisamos desse posicionamento. Porque a gente acha, eu já vou à igreja, vou à célula, tá bom, não. Não tá bom. Você precisa encher a tua casa de oração, de louvor, de vida de Deus. Toma cuidado quem você convida para sentar na tua casa. Eu nunca me esqueço eu estava grávida do Daniel, e muitos que vocês já me conhecem sabem da luta que foi a gestação do Daniel. E uma das nossas intercessoras chegou lá, nesse período difícil, eu estava com muito sangramento de repouso, e ela me falou sobre algumas coisas. Ela falou, você está deixando fulana de entrar na tua casa. Você está deixando Beltrano entrar na tua casa. Aí eu falei, gente, mas as pessoas são tão inocentes. E depois o Espírito Santo, aí elas falaram 1, 2, 3 vezes que elas foram lá em casa, e eu confesso para vocês que eu ignorei. Até que um dia o Espírito Santo falou assim comigo, escuta. E gente, nós precisamos tomar muito cuidado. A nossa casa precisa ser frequentada por pessoas que você conhece. Lógico que a sua casa é um lugar de evangelismo, lógico que a sua casa é um lugar de consagração, mas toma cuidado quem você está ali, emaranhado, convivendo demais. E o terceiro ponto nós precisamos opor-se às trevas. Tiago 4:7 diz que sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos entender que famílias não vivem, não nascem passivamente, elas precisam se posicionar espiritualmente. E muitas vezes a gente acha que as coisas que acontecem na nossa casa, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Começa a orar, pede discernimento ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você, começa a orar pelas coisas que você ganha, sabe? Tudo que eu ganho, Deus, em nome de Deus, está consagrado ao Senhor. E se eu começo a ficar incomodado demais com aquilo, vai para o lixo, não dou nem para ninguém. Porque eu não sei o que veio. Então, eu peguei essa palavra e comecei a fazer uma seguinte pergunta para mim hoje de manhã. O que a igreja poderia ter dúvida sobre luz e trevas? Então, eu trouxe rapidamente aqui, nós temos 4 minutinhos, eu trouxe algumas perguntas. Pergunta número 1, pastora, tudo de ruim que acontece na minha casa é demônio, é espiritual? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. E aí eu fui na Bíblia. E aí eu entendo que nem tudo é espiritualmente direto. A Bíblia mostra também que existem outras fontes que vão trazendo problemas para as nossas vidas. As nossas escolhas, nosso pecado, a nossa falta de sabedoria, nossos conflitos emocionais e até mesmo as influências espirituais. Tiago 3,16 diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí também há confusão e toda espécie de males. Ou seja, muitas crises começam com as nossas atitudes, como inveja, orgulho, falta de amor. Mas a Bíblia também afirma que existe uma batalha espiritual constante. Então, por isso, que para eu te responder essa pergunta, eu quero te dizer uma coisa, você precisa estar muito sintonizado com o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente acha que tudo é demônio, mas muitas vezes é a sua falta de perdão, é a sua raiva contida, é a sua negligência com os seus filhos, é a sua falta de posicionamento, é a sua falta de verdade. Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, nem tudo é espiritual, mas também você não pode ignorar a realidade espiritual. Deu para entender? Amém? Ruth, objetos ou coisas dentro da casa podem abrir portas espirituais? A Bíblia condena claramente objetos ligados à idolatria e práticas ocultistas. Lá em Deuteronômio fala sobre isso. Deuteronômio 7, 25, 26. Queimem as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata nem o ouro que as reveste. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Senão vocês também serão separados para destruição como ela. E aí lá em Atos, a gente vê algo semelhante também, em Atos 19, 19, que ele diz assim, muitos do que haviam praticado feitiçaria, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Então isso mostra que práticas ligadas ao ocultismo não devem permanecer na nossa vida. Então presta atenção em imagens, objetos que você ganha. Ore, consagre ao Senhor tudo, eu consagro tudo. Às vezes eu chego do mercado, eu estou ali guardando compra, Deus, eu consagro essa compra, eu consagro as mãos que fizeram até chegar a mim. Gente, consagra tudo que entra na sua casa ao Senhor, amém? Isso é uma prática de proteção. E aí, é sempre se perguntar, né? A Bíblia em 1 Coríntios 10, 23 fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me
convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então faça essa pergunta. O critério é, muitas vezes, você se perguntar: Espírito Santo, isso aqui fortalece a minha vida? Isso vem de ti? Qual a procedência disso? Então é muito importante você estar com cuidado com isso. Pergunta número 3. Se uma pessoa da família busca Deus, isso pode influenciar a casa espiritualmente? Sim. Ruth, meu marido não é cristão, minha esposa não é cristã, meus filhos não são. Eu posso me levantar, me posicionar espiritualmente? Sim, deve. A Bíblia mostra que a fé de uma pessoa só pode impactar o ambiente que ela está. E nós vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Eu quero a unção que o Senhor falou hoje claramente ao meu coração. Nós vamos estar tão espiritualmente conectados ao Senhor que aonde você entrar, o Espírito Santo vai modificar o ambiente. Você vai ser bênção aonde você for, amém? Não importa o lugar que você estiver. 1 Coríntios 7,14 diz: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Então isso significa que a presença de alguém que vive com Deus traz influência espiritual positiva para o seu lar. Então mesmo se seu marido não concorda, ou se a sua esposa não concorda, vá ali sozinho, pega o teu óleo ungido e consagre a tua casa, amém? Em nome de Jesus. Pergunta número 4. Ruth, falar sobre trevas espirituais não pode gerar medo nas pessoas? E muitas vezes a gente tem medo de falar sobre isso, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: a mensagem bíblica sobre guerra espiritual, ela não foi dada para gerar nenhum tipo de medo, mas ela foi dada para gerar confiança naquilo que é verdadeiro, que é Jesus, amém? Então 1 João 4,4 declara assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é muito maior do que aquele que está no mundo, amém? O que está em você é muito maior do que está no mundo. Jesus já venceu todo o mal, você não precisa ter medo. Colossenses 2,15 ainda continua: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O foco da nossa mensagem, então, não é medo, não é sobre o poder das trevas, mas é sobre a autoridade, a legalidade de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Mais 2 perguntas. Pecados ou prática dos meus antepassados ainda podem me prender espiritualmente? Essa é uma pergunta que muita gente nos faz. Então, a Bíblia fala que sim, que pecados, que existem consequências das escolhas dos nossos antepassados. Existem consequências que vão passando de geração em geração. Mas também afirma que cada pessoa vai assumir a sua responsabilidade diante de Deus pelas suas escolhas. Ezequiel 18:20 declara: a alma que pecar é a que morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Mas lá no Novo Testamento, Cristo nos oferece uma nova realidade. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Então, quero dizer uma coisa para você: em Cristo, o seu passado não define, as escolhas dos seus pais não definem, mas para isso você precisa ter consciência. Deus, em nome de Jesus, eu abro mão de todo pecado, de toda legalidade que os meus pais deram. Eu passo o sangue de Jesus na nossa relação, sabe? Para que aquilo não tenha influência sobre a minha vida. Isso é muito importante. Objetos que vocês ganham, que passa de geração em geração, também consagre esses objetos. Ruth, o que então significa na prática transformar a minha casa em uma casa de luz? Uma família pode ser realmente restaurada por Deus? Sim. E aí o louvor pode vir. Isso envolve o seu posicionamento de cultivar em Deus e alinhar a sua vida aos princípios do reino de Deus. Deuteronômio 6, versículos 6, 7 nos ensina que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E olha só que interessante. Ensine-as com persistência. Fala comigo, persistência. A seus filhos. Não é ensinar uma vez só. Não é achar que só trazer para a igreja, não, é todo dia, é com persistência, é com insistência, é falando novamente, até que aquilo seja verdade, até que aquilo vire caráter, até que aquilo vire realmente a realidade das nossas casas. Então uma casa que tem luz de Deus, ela é formada por práticas simples, mas poderosas, como nós falamos. Oração, leitura, declaração, relacionamentos marcados por perdão, sabe? Por valores alinhados com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: nós somos responsáveis por gerar esses hábitos na nossa casa, amém?
Salmos 127 declara que o Senhor não edificará a casa, em vão trabalham as que constroem. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quando Deus entra na sua vida, parece aparentemente está tudo difícil, destruído, desconfigurado. Ele reconstrói tudo que parecia perdido. E eu quero te dizer uma coisa, a transformação da sua família começa quando uma pessoa decide abrir espaço para que Deus governe aquela casa. Então quando você decide que é Deus que governa aquela casa, ela se torna a presença de Deus, aquela casa se torna um lugar da habitação. Ontem entrei no carro de uma discípula depois do evento, estava cheio de óleo ungido. Eu falei, epa, para que tanto óleo ungido? Ela falou, eu compro, eu dou de presente para todo mundo que está passando confusão. Toma aqui, unge a tua casa, ora pela tua casa. Passa lá na livraria, anda, eu ando na minha bolsa, eu tenho em casa, sabe, eu fico lá na mesa do meu escritório. Unge os meus sonhos, unge os meus pedidos, sabe? Não como que o óleo vai fazer alguma coisa, não, mas é uma lembrança da unção, sabe, que desce do Espírito Santo através de nós. Então pega o seu óleo ungido, unge a tua casa, unge o travesseiro dos seus filhos adolescentes, porque é onde eles repousam a cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos pensamentos que vão habitar no coração dos meus filhos. Nós precisamos nos posicionar. Eu quero agora, se você estiver em família, que vocês possam estar juntos de mão dada. Se você não tiver, por favor, não fique sozinho. A igreja é sua família. Dê a mão para quem está na sua frente, atrás de você. Eu peço, por favor, para você que está em família, abrace um que está sozinho agora. Nós vamos orar em unidade. Em unidade, declarando que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa somos consagrados ao Senhor. O Jesus tem autoridade sobre toda treva, sobre todo dardo inflamado que Satanás tenta mandar sobre a minha casa. E eu quero que você repita essa oração comigo hoje. Senhor Jesus, hoje eu coloco a minha casa diante de Ti. Eu declaro que toda influência das trevas perde autoridade sobre a minha família. Que todo medo, toda opressão, todo ciclo de conflito, toda perturbação espiritual seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Vamos lá, gente, forte. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo governa cada ambiente da minha casa. Os meus filhos sejam guardados. Os meus relacionamentos sejam restaurados. Que a paz de Deus habite em nosso lar. E hoje eu declaro: minha casa é casa de luz. Minha família pertence ao Senhor. Nenhuma treva governará o meu lar, em nome de Jesus. Canta com a gente essa canção. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declara Pode ser isso? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar o meu lar a Ti. Vamos declarar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Declara isso com força. Quero dedicar todo o meu lar a Ti, o meu lar a Ti. Vamos, igreja, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus
declarar que a sua casa está blindada pelo sangue de Jesus. Que nada nem ninguém tem autoridade, além do Espírito Santo, sobre a sua casa, sobre as suas emoções, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira. Nós queremos declarar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem legalidade sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios, sobre as nossas conversas, sobre a forma como a gente resolve os nossos problemas. E nós queremos te abençoar, declarando em nome de Jesus, que o Senhor entra e começa a fazer uma reviravolta. A tua casa verá salvação, a tua casa verá restauração, a tua casa vai receber uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. E é só o começo, só o primeiro culto, tá, gente? A gente não está resolvendo o problema agora, não. Vamos abordar vários aspectos. Então traga seus vizinhos, traga suas amigas, traz as pessoas que estão falando uma palavra dessa. Com certeza viveremos o sobrenatural de Deus, blindaremos muitas famílias aqui em nome de Jesus, amém? Levanta suas mãos, vamos orar. Deus, nós queremos nessa hora consagrar, Deus, o nosso lar. Deus, queremos consagrar, Deus, cada casa, dizer que é o território seu, Jesus. Cumpre o teu querer. Cumpre, Deus, aquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Abençoa, Deus, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa. Deus, levanta-nos, Deus, nesses dias. Corrige, Deus, o que precisa ser corrigido. Trabalha no nosso íntimo, trabalha no nosso interior, trabalha nas nossas atitudes, Senhor Jesus. Nós queremos nesta manhã blindar o nosso lar. Estenda as suas mãos em direção à sua casa e vai, abençoa a sua casa em nome de Jesus. Enquanto você está aqui, o Senhor abençoa a sua casa, o Senhor abençoa os seus filhos, o Senhor abençoa os filhos dos seus filhos, seus netos, abençoa os seus pais. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor vai fazer uma revolução, Deus, enquanto nós oramos. Obrigado por isso, Deus, que é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. E nesses dias dessa série de palavras, Deus, estaremos aqui, Deus, com nossos ouvidos abertos, o nosso coração pronto, Deus, para realmente sermos mudados, transformados e sermos uma família de Deus. Faz uma obra linda, Deus, para que nós possamos, Deus, com essa música declarar que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, como uma profecia. Vamos cantar mais uma vez esse refrão sobre o nosso lar, declarando essa verdade sobre a nossa família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu quero te ouvir, cadê a voz da igreja? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos só, igreja. Quero ver se a igreja já sabia esse refrão. Vamos lá. Eu e minha... Ih, tá bonito, hein? Vamos lá, mais forte, vai. Amém. Vai profetizando, vai, mais uma vez, vai. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você vai dar uma salva de palmas para Jesus e você crê que vai servir juntamente com a sua família a esse Deus maravilhoso. Amém, amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu sei que para alguns isso está tão distante. Eu sei que para alguns isso parece uma utopia. Mas eu creio que semana após semana, enquanto você está aqui sendo fiel, Deus vai operando lá na sua casa. De repente tem problemas insondáveis, de repente são vícios, conflitos, situações mal resolvidas, hábitos errados. Mas eu creio que em nome de Jesus, isso aqui é uma resposta de Deus para a sua família. Essas orações que nós faremos, esses ensinamentos que aqui serão dados, com certeza abrirão perspectivas novas. E o poder de Deus vai se manifestar na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Estão prontos para isso? Graças a Deus. Eu quero abençoar você agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana, você vai ter uma semana de muita paz. E essa semana vale para sua casa também. Amém? Em nome de Jesus. Você vai ter paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Paz no seu casamento, paz no relacionamento com seus filhos. Sua casa vai ser uma casa mudada. O Senhor começou a operar lá hoje em nome de Jesus.
Nessa semana o inimigo pode tentar chegar perto de você, mas como a Ruth leu esse versículo aqui, todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não toca a tua família, em nome de Jesus, amém? E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem sido fiel, você hoje começou a blindar a sua casa. Eu quero ver de você, como é que vai ser a sua colheita? Ah não, gente, sua casa está blindada, pode ser mais forte. Como é que vai ser a sua colheita? Aleluia, abençoa você, abençoa sua casa, abençoa sua família. Vai para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.